achou durante 20 anos dela, mais, que ela já estava quase 40 anos na universidade, durante 20 anos não achou nenhuma anotação de ponto dela. Ela demorou ainda mais, requeriu aposentadoria, ela só veio se aposentar 8 meses depois. Então, a ponderação que eu quero fazer assim, é sempre, eu acho que o que a gente tem que fazer aqui dentro do sindicato é sempre buscar as melhores e as maiores garantias para os empregados. Às vezes, a melhor garantia não está na anotação do ponto eletrônico, pode estar na anotação de um ponto mecânico, de um outro ponto, de uma outra forma. É que isso normalmente vai contra uma compreensão geral, porque a compreensão geral é sempre quando você tem um ponto eletrônico, você tem uma anotação mais fidedigna. Então, quando a USP lá na Copert propunha que aqueles que trabalham em campo, que aqueles que trabalham colhendo semente na floresta e tal, que eles tenham um smartphone, que eles tenham condições de apontar esse ponto eletronicamente, que eles possam de alguma forma, por quê? Porque isso seria uma maneira de garantir a anotação do ponto. O motorista, a mesma coisa. Se o motorista está com o smartphone no bolso, não importa se ele está lá no meio da rodovia Anhanguera, é a hora que ele vai anotar o ponto, porque ele está aqui, ele está em Ribeirão, ele está onde ele está para anotar o ponto dele. Ele tem que anotar o ponto na hora que ele parar a sua atividade, na hora que ele for entrar em descanso, na hora que ele for dormir, parar, é a hora que ele tem que anotar o ponto, que não vai ser na sua sede, porque a própria a atividade dele faz com que ele esteja trabalhando fora da sede. Se trabalhar fora da sede não permite que ele esteja com a família, não permite que ele possa almoçar em casa, essa é uma outra discussão. Nós não estamos discutindo aí essa questão da qualidade do descanso. É importante ter claro isso. Não estamos discutindo aqui qualidade do descanso. Estamos discutindo a fidedignidade da anotação do ponto. Se o ponto vai ser anotado, é muito melhor que ele anote de forma eletrônica do que um chefe aqui em São Paulo que diga que ele parou meio-dia para almoçar. Quando de repente o professor falou, não, toca que eu tenho que estar 2 horas lá, e ele não parou para almoçar. E se não parou, ele não anotou o ponto. E depois esse professor que vai se responsabilizar por que ele não parou para almoçar, por que ele não almoçou. Então o ponto eletrônico, eu sou um defensor. Apesar de perceber assim, que como houve uma cultura na USP de muitos anos de não anotação de ponto, de que isso trazia uma série de facilidades para os empregados, então agora as pessoas são reticentes quanto ao ponto eletrônico. Mas assim, se for para ter uma anotação, e me parece que é isso que está sendo implantado, é isso que a USP está buscando, a anotação, primeiro que não dá para a gente dizer, não, somos contra a anotação. Até alguns, mas se o professor não anota, então o técnico também não deve anotar. Isso também seria uma bandeira bem difícil de se levantar, né? Porque na verdade a gente tem que ser contra esse desmando que tem em relação aos professores, que chegam na sala de aula quando quiser, vêm na USP quando quiser, fazem curso fora, fazem isso, fazem aquilo, é um baita desmando com o dinheiro público. Então, na verdade, na minha ótica, bem pessoal de ver, a gente tem que brigar pelo ponto, inclusive, dos professores. É o pessoal ali do lado que não me ouça, porque eles têm uma prerrogativa de não marcar ponto, é uma vantagem que eles gozam e que nós também não vamos entrar aqui em conflito com colegas de trabalho que são os professores por conta disso. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é assim, a gente precisa tomar cuidado só com a bandeira que levanta, porque me parece que o ponto, a anotação fidedigna do ponto, traz vantagem. Se o cara faz 10 horas de hora extra, ele tem que ter a garantia de anotar isso. E se esse ponto for manual ou for mecânico, a USP manipula isso. Só uma dúvida. Tudo que só rapidinho para eu colocar sobre isso, desculpa, não é nem pergunta, mas preciso colocar alguma coisa sobre essa ponderação. Posso abrir? Pode, claro. Não, é sempre que o meu entendimento é o seguinte. Ninguém. O meu entendimento é o seguinte. Você citou o artigo 74 da CLT que admite a possibilidade de registro de frequência manual, mecânico e eletrônico. Mas a portaria ministerial, ela estabelece como condicionante para o sistema de registro eletrônico de ponto que não se adote concomitantemente um outro sistema de registro. E a outra portaria, 373, admite mediante acordo coletivo ou acordo coletivo. Essa é a minha pergunta. Isso está sendo descumprido, porque na cláusula 19 do nosso acordo coletivo não está previsto.
se a gente poderia, juridicamente, tentar algum tipo de ação, e que tipo de ação seria essa? Dizendo, é irregular o sistema de registro que tem sido adotado manual, porque isso não está estabelecido previamente no nosso acordo coletivo. Justamente para garantir, porque assim como você, eu sou favorável ao registro eletrônico de ponto. É claro, há circunstâncias e circunstâncias. Mas no caso dos motoristas, me parece bastante evidente de que é vantajoso para os motoristas o registro eletrônico. E muitos deles, pelo menos no polo gestor, estão sendo impedidos de fazer esse registro por uma ilegalidade, me parece. Deixa eu fazer uma questão de ordem. Então, pessoal, uma questão de ordem. O doutor Alceu aqui respondeu sobre essa questão do ponto eletrônico, acordo e tal, porque foi feita uma pergunta para ele. Então, eu gostaria de pedir aos companheiros e companheiras que as perguntas vão deixar o acordo coletivo de lado, certo? Não que não seja importante, porque nós teremos novas oportunidades, inclusive da gente fazer o debate sobre o acordo coletivo, e vai ser necessário, porque agora nessas questões emergenciais nós já vamos ter que levar uma letra jurídica, né? Ou seja, uma propositura na forma jurídica para a gente poder estar levando para a Copert. Então nós vamos dar muito trabalho aí para os advogados, nós vamos fazer a discussão. A discussão aqui é a reforma trabalhista, tá? Não vamos perder essa oportunidade, porque inclusive o doutor Alceu entrou numa questão aqui, que há muito tempo esse sindicato tem que fazer a discussão, que é a questão, o que fazer agora com o tal do direito de greve. Certo? Tá? E que com a reforma trabalhista, isso daí, né? Então, eu peço aí aos companheiros vamos direcionar toda essa discussão, né? Até para a gente poder ouvir aqui de manhã os advogados do sindicato e uma hora da tarde, a hora que vier a desembargadora, né? Para a gente poder ter elementos também para a gente fazer a pergunta, tá bom? Só respondendo a questão dele, só para não ficar no ar, então eu respondo para ele. Com relação a esse tipo de duplo controle que não é previsto em acordo coletivo, a jurisprudência entende que se você entrar com alguma ação e conseguir comprovar que existe esse duplo controle que não é previsto em acordo, você consegue descaracterizar o acordo e ganhar hora extra. Então, mas ele tem que ser levado no judiciário. É bem rápido, inclusive, porque eu vou respeitar a questão de ordem da Lili, que eu concordo, acho que o espaço é para a gente debater a questão da reforma trabalhista, mas é só uma pontuação para complementar um pouco a fala que o Dr. Alceu colocou, dizendo sobre a questão do ponto eletrônico. Eu acho que para a gente, inclusive, o problema realmente não é em si o ponto ser eletrônico, manual ou mecânico, mas o problema é a centralização da marcação na reitoria. Acho que é importante remarcar isso para não ficar dúvida entre a gente qual o maior problema, na verdade, do sistema de ponto eletrônico. Não foi em si ele ser eletrônico ou não, mas foi a centralização do controle nas mãos da reitoria, o que impede com que a gente consiga negociar e dialogar diretamente nas unidades. Esse foi o maior problema, na verdade, só para complementar isso, que eu acho que é importante. A centralização em base à CLT, né? Porque aqui na USP a gente tinha direitos conquistados a mais do que a CLT. Desculpa, eu tentei localizar a voz e não achei. Como que é? Só precisando, a centralização de ponto eletrônico na reitoria em base à CLT, que reduzia os direitos que a gente tinha. Eu queria fazer uma ponderação rápida, só dar um exemplo nessa discussão, e aproveitar o advogado ali falou da questão desses vários medicamentos. Lá no ICB, no lugar da trabalho, nós temos muita dificuldade com esse problema de ponto, porque está tendo problema de pessoas, por exemplo, que tem a mãe que dá muito tempo, está acompanhando, que é o caso da Vera, de uma companheira Marilu, que ela tem, a Marilu, por exemplo, tem a filha, tem a mãe e um outro parente, que ela é a única pessoa que pode fazer isso. Só que ela trabalha aqui na USP, mora para lá,
de sapopeio, aqueles lá, essas 3 horas, por exemplo, ela tem dificuldade de cumprir as 3 horas de trazer o atestado. Quando ela traz o atestado, dessas 3 horas, foram ver o controle e deu mais 3 horas. Então, exigindo que ela contém esses horários a mais. E ela não tem essa possibilidade, porque ela não consegue chegar cedo, morar longe, e fica dando uma certa problema. E, por exemplo, a Vera, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu, que ela foi em uma audiência no Ministério do Trabalho, tanto que o juiz que ela uma das envolvidas no caso, foi lá, passou no tempo, trouxe o atestado das 3 horas. Vocês que 10 minutos, 15 minutos. O chefe nosso lá entrou no sistema de câmera, foi ver no controle, foi ver coisa, inclusive o pessoal de portaria, e a Vera participação técnica, e diz ele, descontando essas horas da Vera, 1 hora a mais, coisa assim, dizendo que ele entrou no sistema de transporte de São Paulo, ela levaria do Tribunal aqui no Barra Funda até a USP, coisa de 1 hora e pouco. Mas a Vera estava com um monte de que levar para lá e para cá, e está indo nessa hora. Nesses casos, se entrar com uma ação, que a gente tem vindo aqui no sindicato, que está sendo uma série de problemas, quando você entra numa ação, se você perdeu, como é que se faz nesse caso, se você entrar com uma ação no Ministério do Trabalho e você perder a ação? Você for alguma coisa, no caso aí, usar o sistema de câmara, controle de ponto e as catracas. E em alguns casos, alguns funcionários da portaria. Como é que entra nesse caso? A pessoa está com muito sempre, vamos entrar, não vamos? Se a gente vier aqui no sindicato e tiver problema de despesa, como a gente faz nesse sentido? Minha dúvida é nesse Mas sentido. não é no Ministério do Trabalho, é na Justiça Trabalhista, você está perguntando, né? Entrar com uma ação... Eu posso até falar, porque a Vera já me consultou a esse respeito, já conversamos. Isso não tem a ver com o ponto, na verdade, diretamente. O que está sendo contestado é o atestado. O atestado é o tempo que estava fora, se esse tempo essa é uma discussão que pode ser levada no judiciário até para se fazer prova, ou testemunhal, ou técnica, para saber se naquele dia, câmeras de fora da USP, parará, no sentido de que o tempo de afastamento da Vera, da sua unidade, foi adequado àquele atestado que foi apresentado. Porque aí a primeira indagação que ela tinha feito era nesse sentido. Pode-se usar câmeras e os próprios controladores de acesso para poder provar horário. Se o controle fosse eletrônico, não tinha que se discutir, porque é a hora que entrou, não tem? Está lá, controle eletrônico. O controle mecânico, o controle manual permite isso. Anotou que entrou meio-dia, mas a câmera está dizendo que entrou 1 hora da tarde, então está dando 1 hora de diferença. E o que eu coloquei para ela foi isso: não dá para entrar com ação para discutir isso. Por quê? Porque nós vamos estar discutindo contra o fato. O fato entrou 1 hora. Por quê? Porque a câmera anotou que entrou 1 hora, porque o controlador de acesso disse que foi 1 hora, então não dá para anotar o ponto meio-dia. Por quê? Porque não entrou meio-dia, não é verdadeira essa informação. Se entrar com uma ação para dizer que entrou meio-dia, não, mas não é isso, vamos entrar com ação para dizer que a USP não pode fazer o controle por meio de câmera, por meio de... E na verdade, aí eu entendo que é uma grande furada, né, você entrar com ação para discutir a questão da forma do controle, porque, na verdade, o judiciário poderia até, nesse caso, considerar má-fé. Porque, olha, que hora entrou? 1 hora. Mas não, 1 hora, mas a gente quer dizer que foi meio-dia. Mas não dá, é má-fé. Má-fé pode levar. Então, na verdade, essa questão do controle, por isso que eu digo que o controle eletrônico seria o melhor controle, porque não tem dúvida. O que se discute lá é a questão do atestado, quanto tempo se leva para chegar, quanto tempo se leva para sair, porque não foi feito o controle eletrônico. Então, como foi feito um controle manual, está se dizendo que o controle está errado, que a informação do horário está errada. O problema é, se tem prova de que entrou 1 hora da tarde, só meio-dia, 1 hora, só a título de hipótese. Então tem que entrar com ação sim, para poder, não pode perder essas horas. O problema terá prova também contra, dizendo que foi meio-dia. Quem são essas provas? Até onde eu sei, né? Tem as câmeras que foram gravadas e tem os controladores de acesso. Quer dizer, tem uma testemunha robusta do lado da USP para contrariar. Foi inclusive o que eu coloquei para ela quando eu disse: se você tiver uma prova robusta, 3 testemunhas que possam afirmar lá,
perante o juiz, inclusive sujeitos ao crime de falso testemunho, que esses controladores de acesso estão mentindo e que essa câmera está fraudada, então a gente tem por onde começar, podemos até pedir uma perícia na câmera. Mas me parece que não é esse o caso. O que está se discutindo é um pouco supra-sumo, está acima. Mas a USP pode fazer esse controle através dos controladores de acesso, através das câmeras, para chegar na verdade do horário, né? Porque é isso que se tenta impedir, né? Impedir fraude na anotação de ponto. Então pode, e eu estou dizendo que pode, porque eu acho que pode porque é assim que o judiciário entende, tem que se controlar o ponto, tem que se controlar, por exemplo, imaginem vocês, eu vou chegar numa situação até absurda aqui, não é disso que nós estamos falando, né? Mas alguém chegar para controlar, olha, eu anotei o ponto com uma digital falsa, mas agora pegaram a câmera e estão mostrando que a digital era falsa. Mas eles podem usar a câmera para provar que a digital era falsa? Não, claro que pode. Cara, é crime. Então eles estão apontando um crime que foi cometido na anotação do ponto eletrônico. Então, da mesma forma, foi o que eu tive a oportunidade de conversar com ela. Essa questão do uso da câmera pode, até porque tinha acabado de sair na mídia do Brasil inteiro o uso da câmera para mostrar uma anotação falsa de ponto com digital falsa feita por médicos, não sei aonde. Então, por conta disso, essa questão ela não está madura. Ela não está madura. E ela tem que ser ainda melhor tratada, conversada e trabalhada. Por quê? Porque até onde nós temos de amadurecimento desse debate, estaria se levando para o judiciário, na verdade, a sustentação de uma fraude. Isso seria absolutamente inviável. Não aconselho. Ainda mais agora com a tal reforma trabalhista, isso daí geraria com certeza um custo alto em razão dessa. Por mais que a gente tenha uma bandeira política, que a bandeira pode ser política, o que não pode fiscalizar os funcionários através de câmera, que hora está entrando, que hora está saindo. Mas isso teria uma bandeira política. Levar isso para o judiciário, ele vai perder. O judiciário vai dizer, pode sim, pode, porque tem que fiscalizar as fraudes. É a forma que o judiciário vê essa questão. Pode fazer perguntas? Acho que sim. Né? Vou anotar aí. Diego tá. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com greve, paralisação. Na minha unidade, na última greve, algumas paralisações que a gente fez, a gente bateu o ponto na entrada e na saída. E aí a gente permanecia na unidade, fazendo atividade de greve, ou ia para algum ato, enfim. Eu queria saber, não teve nenhum problema quanto a isso, mas se mais trabalhadores fizerem isso, eu imagino que a reitoria vai querer contestar. Não, esse ponto não vale porque eles estavam realizando atividade de greve, não estavam na unidade, enfim, não trabalharam. Eu queria entender melhor assim, o quanto isso garante que a gente não tem salário cortado, ou se a hora que ela falar, não, eles não estavam trabalhando. Enfim, se for cortado o ponto com esse argumento, tem alguma validade, a gente consegue se defender depois? Entender melhor isso. Nessa pergunta, com relação ao tribunal, os desembargadores fizeram paralisação e se permaneceram ali. Compara com isso daí, só isso daí. É isso que eu ia dizer. Na verdade, quando a gente fala greve, você tem uma série de tipos de greve. Você tem uma série de operações, operação tartaruga, operação isso, operação aquilo. Então a greve, você não pode generalizar, porque você vai ter responsabilidade conforme a característica da greve. Então, se você não compareceu na unidade e foi lá na Assembleia Legislativa participar de um ato, você não pode passar aqui na USP, bater seu ponto e ir lá na Assembleia Legislativa. Isso é fraude da anotação de ponto. Agora, se a greve, conforme ela foi estabelecida em Assembleia, você entrar na sua unidade e ocupar a sua unidade, ponto. Se você vai permanecer dentro da sua unidade, ponto. Você tem que documentar que você está lá. Mas qual foi o tipo do movimento naquela unidade? Como é que a greve foi organizada naquela unidade? O que eu sempre disse, já tive a oportunidade, até me lembro exatamente de um debate durante a greve que nós fizemos lá em Bauru, eu falei para as pessoas, não batam ponto e saiam da unidade e venham aqui para o centro de convivência onde estavam organizados os trabalhadores em greve.
As pessoas vão passar aqui, vão fotografar vocês e vocês vão responder ao processo administrativo. Por quê? Por fraude ao ponto. Porque vocês bateram o ponto e não estão lá na unidade. Aí, claro que isso depende da Assembleia, mas quer fazer greve dentro da unidade, aí sim, aí você bate o ponto. Porque você pode bater o ponto, entrar na unidade e paralisar a atividade dentro da unidade. Que isso não é fraude ao ponto. Aí é o pleno exercício de direito de greve. Se está, por razão do ponto, garantindo o salário ou não, isso nem é verdadeiro, porque o ponto está sujeito a anotações complementares. Então lá, o chefe, o diretor da unidade, o presidente do tribunal, sei lá quem, pode anotar lá, aquele ponto, greve, porque estava em greve naquele dia, de maneira a discutir se corta, se não corta o ponto. A anotação do horário não é importante. O problema é que se você tem a anotação do horário ali no ponto e você não está na unidade, aí você fraudou o ponto. Então, e corre esse risco, ainda mais agora com esse enrijecimento da Universidade de São Paulo, essa centralização do ponto na reitoria, a tendência é que os problemas de ponto gerem processos administrativos. E nós estamos, né? A Cláudia sabe, eu protocolei uma defesa ontem, lá na Faculdade de Odontologia em Bauru, de um empregado que saiu 2 dias para dar socorro para a mulher gestante. A mulher trabalha na Unesp, desmaiou, ele saiu que nem louco, foi para lá, deu socorro para ela, para lá, levou em casa, voltou a trabalhar normalmente, mas não anotou no ponto que ele tinha saído. Está respondendo a um processo administrativo por isso. Detalhe, né, um exagero, eu acho, né, com um pedido de demissão. Demissão por fraude ao controle de ponto. Nós estamos fazendo a defesa no sentido de que, primeiro, não houve má fé, segundo, foi o estado de necessidade, temos testemunhas disso, parará, mas estamos com um processo administrativo com pedido de demissão, porque o cara saiu para dar socorro para a mulher. Agora, você imagina se fosse, porque, uma situação também hipotética, porque foi participar de uma atividade na Assembleia Legislativa e fraudou o ponto. Que aí a gente não teria nem a defesa de dizer, mas a mulher está em estado de necessidade, eu tenho testemunha, eu tenho um documento médico que comprova, eu não teria nada disso. Eu teria só a questão, marcou o ponto e saiu, é certo ou errado? É errado. O judiciário vai dizer que é errado, fatalmente. Agora, não estou dizendo que se está fazendo a greve dentro da unidade, não deva marcar o ponto. Entrou, passou pela catraca, anotou o ponto. O que vai acontecer lá dentro, aí beleza, olha, decidimos lá na Assembleia que nós vamos permanecer em greve dentro da unidade. A Nelly colocou aqui a questão do que fazer agora, com o direito de greve, em razão da reforma trabalhista, parará. Eu consigo observar assim, no horizonte, talvez essa estratégia, né? Se antes a greve aqui na USP era feita de um jeito, né? Se antes a gente trancava o reitor lá na reitoria, talvez a gente tenha que mudar a estratégia. Por quê? Porque agora talvez, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas esse é um debate amplamente político a ser feito durante uma greve, talvez a melhor forma seja fazer a greve dentro da unidade. Cada unidade se organizar dentro. Por quê? Porque você tem um ponto anotado. Se vai descontar ou não, claro, né? Também não vamos tapar o sol com a peneira. Como falei, qualquer anotação de chefe complementar lá, a mãozinha não fica para cima, fica para baixo, diz não, esse ponto aqui está contraditado porque não houve trabalho no dia. Claro, a USP vai fazer prova disso, foto, vídeo e tal, e vai mostrar que o empregado entrou, bateu o ponto e não trabalhou, para discutir o ponto. Mas pelo menos não é fraude. Vai se discutir só o direito de receber ou não o salário durante a greve, que é outra discussão. Mas a fraude não está anotada. O que eu não aconselho nunca é bater ponto e sair da unidade. Tipo assim, mas ó, eu entrei 8 da manhã, meio-dia vai ter uma atividade lá na Assembleia e nós vamos para lá. Bate o ponto. 11h30, 11 horas aqui, vem para cá para o sindicato, pega o ônibus e vai. O ponto está batido de saída. Não tem fraude ao ponto. Porque a greve está sendo feita lá dentro da unidade. Saiu, bate ponto. Por quê? Porque vai ter processo administrativo de monte para discutir a lisura do ponto. A USP começou a controlar ponto de forma centralizada e de forma absolutamente rigorosa. Isso a gente tem que conviver com essa situação, que muda o que aconteceu aí muitos anos atrás, né? Você entendeu essa questão do ponto? Uma coisa, na situação que a pessoa bateu o ponto, permaneceu na unidade, a USP foi lá e falou, não, eu vou cortar o ponto porque ele não trabalhou.
presume-se já que é o patrão da sede, vamos dizer assim, ou aí tem uma discussão de trabalhou, não trabalhou, enfim. Você sabe que você entrou numa discussão política. A questão é a seguinte, você está falando de greve. Você está em greve. Greve é um estado ideológico. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, aí nós vamos entrar com essa e falar, não, eu era um fura-greve, eu não estava na greve, eu estava lá trabalhando. Você vai sustentar isso no processo? Por isso que é um problema político. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, né? Falar, gente, entramos numa revolução, tem uma metralhadora para cada um ali fora. Quem vai pegar a metralhadora? Fala, se eu tiver garantia que eu não morro, eu vou. Então fica. Provavelmente vai morrer todo mundo. Estamos indo. A questão da greve é assim, vai entrar na greve e vou. Vai para a greve. Né? Não é fazer de conta que vai para a greve, tem que ir para a greve. O problema é que tinha que ir todo mundo, né? Aí acabava esse debate pulverizado, né? Pueril. A questão é essa. Dá para discutir? Dá, mas dá se você for um fura-greve. Se você for um fura-greve, dá. Porque aí dá para provar que você estava trabalhando. Agora, se você chegar para a gente falar, eu estava em greve, efetivamente, eu não trabalhei de verdade, por que é trocação, né? Fica assim, o juiz vai dizer, então não tem direito ao ponto. Essa é a questão, gente. Estou querendo sair dessa discussão do ponto, como pediu ali, mas eu ainda vou falar uma coisa do ponto e depois eu vou falar de outra coisa. Quando eu falei na nossa central que nós aqui na USP estávamos defendendo contra o relógio de ponto, o companheiro vieram para cima de mim, inclusive da construção civil. Mas como? Nós lutamos pelo relógio de ponto, que é o que garante a hora extra. E um outro companheiro lembrou uma coisa que eu já sabia, que o relógio de ponto, aliás, o controle de ponto, foi uma reivindicação dos trabalhadores, começou na Europa. Né? Por quê? Porque o cara tinha que trabalhar 12 horas por dia, trabalhava 14, 16 e não recebia hora extra. Né? Então, uma briga dos trabalhadores para conquistar o controle de ponto para ele ter a jornada de trabalho dele respeitada ou se ultrapassar, se receber hora extra. Agora tem uma questão específica. Nós não somos uma fábrica, não estamos numa linha de montagem nem na construção civil. E aí nós temos coisas como, por exemplo, a Escola de Arte Dramática da USP. Como que a gente vai bater ponto? Todos os professores que estão na carreira dos funcionários chegaram a ameaçar pedir demissão coletiva da diretora a todos os professores. Como que a gente vai bater ponto? Se a gente... Nosso trabalho às vezes é à noite, peça de teatro, viajamos, temos que escrever peça, temos que sair daqui. O normal é o extraordinário, você trabalhar fora do horário, essa coisa. Então é um problema complicado a aplicação do ponto na universidade, principalmente em vários setores. Motorista tem uma outra especificidade e tal. Agora, o que eu queria colocar também é o seguinte, essa questão da greve, né? Porque nós estamos numa campanha salarial agora e já se fala em greve, né? Então, tem até indicativo de greve do nosso Fórum das Seis, de Assembleia do Jabapá. E está todo mundo perguntando como é que a gente vai fazer greve com o STF tirando aquele negócio. Como é que a gente vai fazer greve com relógio de ponto? Foi perguntado numa reunião da minha unidade. E eu tenho visto greves de servidores públicos no Brasil, principalmente professores em vários estados, tem tido greves aí, e o pessoal está recebendo. Porque o STF não disse que pode descontar o ponto, é pior do que isso. O STF diz que tem que descontar o ponto. E aí eu queria entender, eu não sei que vocês podem explicar, como é que está tendo greve depois que foi aprovado isso no STF, e as pessoas estão, as greves fortes, o pessoal recebe o salário integral. Né? Isso é bom. E aí, para completar, para eu não me escrever outra vez, no dia 3 de maio vai ter um seminário sobre a reforma trabalhista, chamado pela nossa central, principalmente com advogados dos sindicatos do Brasil todo, no dia 3 de maio em Belo Horizonte. 3 de maio. 3 de maio. Estou até com o relatório aqui da reunião que marcou. E está pedindo que todas as entidades inscrevam, principalmente advogados, para falar, porque vai ser uma discussão de estratégia de como enfrentar isso
com os advogados das centrais, e estão sendo chamados até gente de fora da central também, outros sindicatos, porque é uma luta de classe de todos os trabalhadores aí para enfrentar isso. Então, eu queria registrar isso até para, principalmente, a gente está sem dinheiro para isso, mas pelo menos um advogado aí tem que estar lá.